Senhor Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre querido, nosso irmão maior, aos nossos mentores, aos nossos espíritos familiares, a nossa gratidão por tanto carinho, por tanto envolvimento, por tanta força que passa para todos nós podermos vencer as lutas do nosso dia a dia. Que nesse momento, Senhor, essas boas vibrações que vêm do alto possa penetrar os nossos corações, a nossa casa-lar, e aos corações daqueles que se encontram distanciados das verdades que libertam, que consolam, que abrem os horizontes, possa envolver a todo o nosso planeta Terra, em todos os pontos desse planeta azul, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperarem. Gratidão por tudo. Que assim seja. Muito obrigada, Senhor. Gente, boa noite para todos que foram chegando, devagarinho. Hoje, o que nos cabe, nós vamos fazer a primeira parte desse capítulo, ouvindo elucidações. Ele é um pouco grande, eu trouxe outras colocações que eu creio ser de suma importância para todos nós, então não adianta a gente correr muito, 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 e a gente depois não passar o que é necessário. Para a gente ir num passo mais lento, mas fazer tudo o que for necessário, extrair o máximo que nós conseguirmos dar conta de extrair dessa obra maravilhosa. Bom, então vamos lá, vamos começar. Para quem já vem nessa caminhada há mais tempo com a gente sabe que a gente começou com a obra Nosso Lar. Aliás, na realidade, a gente começou falando sobre um livro da Eigorina Cunha, Cidade no Além. Eu estou até pensando em um dia refazer essa aula de novo. E Nosso Lar, essa literatura que abre a série no mundo espiritual de André Luiz, ele vai retratar um umbral fino que a gente fala, vez por outra aqui a gente toca nesse assunto. Os mensageiros, um umbral médio. Os obreiros, ele vai retratar o umbral grosso. E Libertação, que é esse livro que nós estamos estudando, ele vai retratar as trevas. É sempre bom fazer um alerta que, como é um livro mais pesado, muitos empecilhos podem acontecer para a gente chegar aqui, tá? Eu quero deixar isso claro para vocês, que não é só porque a gente está estudando e não é só porque é online que a gente não vai sofrer algumas interferências. Então, mas que a gente sempre tenha muito carinho, muito amor no nosso coração por esse livro, pelos personagens, por tudo que nós pudermos extrair dele, que nós tenhamos bastante respeito, amor, misericórdia, compaixão, porque quem garante que em algum momento da nossa jornada evolutiva nós já não tivemos nas trevas? A gente não pode dizer que nunca teve lá, que nunca passou por lá. Então é sempre importante a gente ter esse sentimento de misericórdia dentro da gente. Então vamos lá. Ainda voltando àqueles livros que foram organizados pela dona Wanda Amorim Joviano, lembra que a gente falou logo nas primeiras aulas, daquela senhorinha muito simpática, muito competente, uma pessoa muito correta naquilo que ela faz. Existem alguns trechos nesse livro, Deus Conosco, que ele vai retratar essa obra que nós estamos estudando. Então, nesse livro Deus Conosco, numa parte das mensagens de 1948, precisamente 13 de outubro, depois de fazerem-se as saudações iniciais, principalmente ao Arthur Joviano, que é o vô dela, vô da dona Wanda, e que é pai do Rômulo Joviano, não esquecendo que Arthur Joviano ele tem o pseudônimo de Neio Lúcio, daquele livrinho, né, Jesus no Lar, que a gente usa muito para fazer o culto do lar na casa, né? Depois de feitas as saudações preliminares e tudo mais, ele vai colocar assim, deixa eu ver aqui, se pudermos realizá-lo, né, porque ele está falando da obra que pretende realizar o André Luiz, se pudermos realizá-lo, este será um serviço em que todos nos centralizaremos, os desencarnados, não porque seja belo ou diferente dos outros, mas por envolver assunto muito próximo da esfera dos homens,
com exposição de certas fases de nossa luta com os irmãos inferiores, isto é, inscientes e menos aparelhados ao bem com o Cristo. Se o trabalho for interrompido, não há motivo para preocupação. Tentaremos coordená-lo de vez, entretanto, é provável tenhamos de interrompê-lo para considerações compatíveis com o assunto. Se possível, estimaria o autor poder empregar papel branco nas originais datilográficas, né, pedindo a bênção do Senhor para nós todos. Sou o amigo, servo humilde de sempre, Emmanuel. Então, olha que interessante. Por retratar uma zona mais complicada, ele diz, pode ser que em alguns momentos a gente tenha que interromper, rever o que a gente vai psicografar, para depois sim ver se o que vai ser psicografado não vai chocar as pessoas, mas sim vai ajudar as pessoas a ter uma compreensão mais dilatada do mundo espiritual. Olha a responsabilidade desses espíritos ao trazerem, ao retratarem uma dimensão consciencial ainda muito inferior. Olha todo o trabalho, todo o cuidado que tem Emmanuel, todo o cuidado que tem André Luiz para trazer uma obra desse cunho para todos nós. Isso é importante para a gente começar a refletir, né? Que eles têm todo o cuidado para que a gente não fique chocado, para que a gente não se pressione, para que a gente não tenha medo, para que a gente não entre em desespero. Então, eles vão trazer a obra e talvez em alguns momentos eles vão ter que parar para pensar como eles vão escrever, detalhar certas coisas para não causar impacto, para não chocar, para não deixar a gente numa situação de vibração inferior. E aí a gente continua nesse mesmo livro, em 1949, 2 de fevereiro, olha só, ele faz nova citação. Relativamente ao novo livro de André Luiz, propomos para ele o título de Portas Libertadas. É um trabalho de designação difícil porque, em seu conteúdo, apresenta tipos muito desagradáveis de espíritos revoltados e nunca se deve aconselhar para um livro evangélico nomes que evoquem imagens de ordem inferior. Olha só, por quê não ter títulos impactantes que levem a gente para que a gente não caia de vibração durante a leitura? Porque a gente sabe que a grande maioria de nós somos espíritos imperfeitos, e dentro dessa leitura a gente pode ficar tão impressionado, cair tanto a nossa vibração, e a gente pode se tornar presa fácil. Então, olha o cuidado do Emmanuel e o cuidado do André Luiz. E hoje a gente vê títulos nas prateleiras das livrarias de livros que se dizem espíritas que são altamente impactantes, retratam situações altamente constrangedoras, sem se importarem em infiltrar ao máximo para os nossos ouvidos e para a nossa imaginação. Então eu trouxe essa preocupação de Emmanuel para a gente aprender a filtrar também aquilo que a gente está lendo, porque aquilo que a gente lê interfere. É tipo a gente sentar assim para ver uma televisão, só para tentar tornar essa situação mais clara. E eu estou lá passando os canais da televisão, procurando um filme para ver, e de repente aparece um filme de terror, daqueles bem baixo astral, e eu sento, eu coloco no canal e começo a entrar nessa sintonia. Quanta gente, depois que vai dormir, fica olhando, ver se não tem coisa debaixo da cama, se fechou bem as portas, não é? A gente fica impressionado, a gente fica amedrontado, a gente fica perturbado, dependendo do filme. Então, olha a preocupação que eles têm de retratar uma região, que é uma região complexa, mas filtrar ao máximo para não desarmonizar a nossa psique. No entanto, a gente hoje não vê esse cuidado, né, em muitos livros que a gente vê por aí. E aí ele continua. Boa noite, Miriam. Por isso, consideramos os muitos corações libertados no trabalho, levado a efeito por verdadeiras portas de conhecimento e trabalho, a quem deseja estudar, servir e renovar-se. O título, contudo, é uma sugestão, e se aparecer um outro que melhor defina a página em exame, aceitá-lo-emos com sincero prazer. Então, veja, ele ainda se encontra aberto para, se alguém der um outro título que seja melhor ainda, ele vai aceitar.
Olha que espírito, que abertura, né? Então, inicialmente, o Libertação iria receber como título Portas Libertadas, mas, né, a conversa continua na espiritualidade e eles vão mais para frente, então, em 1949 também, mas agora em abril, dia 27, e aí ele começa: meus amigos, muita paz, rogando ao nosso divino médico pela saúde e paz de todos. Trazemos hoje o novo título do trabalho, último de André Luiz, que foi citado anteriormente, né, que sugerimos ser libertação. Esperamos possa fixar-se, caso seja possível, com os nossos votos ao Senhor, para que a paz e a alegria permaneçam invariavelmente convosco. Sou o amigo e servo humilde de sempre. Né? Então, olha a preocupação do Emmanuel em trabalhar, em procurar dar um título à obra, em escrever um livro que vai retratar uma dimensão de extremos conflitos, onde ali as vibrações são as mais inferiores possíveis e imagináveis. Eles tentam ter todo o cuidado para que a gente, ao ler o livro, a gente não mergulhe nessa vibração e seja presa fácil desses espíritos. Então, essa é a preocupação dos espíritos que são sérios. Essa é a preocupação, em nos preservar ao máximo, nos trazer, sim, o conhecimento dessas regiões, nos alertar para tudo aquilo, nos ensinar muitas coisas, mas não fazer com que a linguagem do livro, o título do livro, possa fazer com que a gente caia de vibração durante a leitura. Então, o título dessa noite, né, é Ouvindo Elucidações. Ouvir está mais ligado aos sentidos da audição. Desde que eu não seja surda, eu vou ouvir. Né? Escutar já é uma coisa que é mais profunda, porque escutar vai além de ouvir, é dar atenção, é se voltar totalmente para aquilo que está sendo falado, para aquilo que está sendo emitido de som. Então, Joana de Ângeles, no livro Diretrizes para o Êxito, ela fala assim: além da faculdade de escutar com os ouvidos, pode-se fazê-lo também com a mente, com a emoção, com interesse, com malícia, com descaso, com ressentimento, com alegria, com o coração. Então, a gente é que vai ter que, na hora que a gente está ouvindo alguma coisa, saber que emoção a gente está colocando naquilo que a gente está lendo. Olha aí a preocupação deles, né, ao fazer uma leitura, porque a gente pode estar fazendo uma leitura e começar a colocar malícia, descaso, ressentimento, raiva, ódio, revolta, e aí a gente vai cair de vibração muito. Então, o cuidado com aquilo que lê, o cuidado com aquilo que se fala, cuidado com aquilo que se seleciona para se escutar, né? Porque desde que a gente não seja surdo, a gente ouve, mas escutar é dar atenção, é jogar alguma emoção dentro daquilo ali. Então, qual é a emoção que eu estou jogando quando eu estou lendo qualquer obra que eu escolhi para mim nesse instante, né? Então, que a gente possa, nesse capítulo, ir além do ouvir, mas a gente possa escutar e com as melhores emoções que nós tivermos, que não seja por curiosidade, que não seja com descaso, que não seja com malícia, com ressentimento, com raiva, mas que seja com misericórdia e amor, que o livro possa ser todo livro com misericórdia e amor até o final. Aí sim, vai ser bom para a gente e vai ser bom para aqueles que passaram por ali e que estão nessa situação ainda. Meditações, né? Vamos lá, vamos fazer nossas reflexões. Vai entrar agora 2 personagens, um ministro Flaco, que é um dos ministros de Nosso Lar, é um dos 12 ministros, lembra? Nosso Lar tem 6 pontas, não tem? 6 pontas. E possui esses 12, é um dos 12 ministros de Nosso Lar. Né? Aliás, temos mais do que 12 ministros, são 70 e poucos. Né? Gúbio é um instrutor no educandário de Nosso Lar. Então, vamos ver lá que eles vão se reunir nesse salão com o ministro Flacos, que vai passar para todos eles uma mensagem. E é essa mensagem que eu pedi para vocês pontuarem, para vocês
trazerem para cá com a gente reflexões, qual foi o parágrafo que talvez eu não coloquei aqui, mas que para vocês chamou atenção, o que vocês extraíram daquele parágrafo, ou qual a dúvida ficou daquele parágrafo, tá? Porque tudo que ele escreveu ali, a mensagem como um todo, ela é rica, então ela merece ser explorada. Então ele coloca assim: no vasto salão do educandário, que nos reunia o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Até então, ouvira comentários alusivos às colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora o instrutor Rúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, declara-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Então, o que a André Luiz viu e o que ele já ouviu falar, ele agora vai ter oportunidade de ir pessoalmente ver uma região bem, bem complexa e extrair de lá conhecimentos. Ele não vai lá com curiosidade, ele vai lá para ter um aprendizado, para saber se tem alguma ressonância ainda daqueles sentimentos, algum vestígio daquilo que poderia estar por lá, estar dentro dele, aprender a como consolar, a como ajudar espíritos que se encontram nessa condição. Então, é um aprendizado bastante intensivo, né? Bastante intensivo. Os superiores, o ponto é esse, né? Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente, olha o tipo de ação que tem que ser, persistente e substancial. Então, tem que ter perseverança, tem que ter continuidade, e tem que ter substância. O que é substância? É conteúdo. Porque se a gente vai trabalhar com os inferiores, a gente tem que ser capaz de dar alguma coisa para eles. Porque se eles estão na nossa retaguarda, isso significa que nós temos alguma coisa que nós podemos dar a ele. Mas a gente tem que trabalhar, buscar dentro de nós conteúdos, não é só informação, mas é formação, que é o que principalmente eles vão precisar, de subsídios para que eles possam sair daquela condição, de ensinamentos, de exemplificação, para eles poderem saírem da condição das trevas. Então, precisa de uma ação que seja persistente, que a gente não esmorreça ao primeiro obstáculo que a gente vai encontrar, porque numa região como essa não vai se encontrar só um obstáculo, é uma região que por si só já é um grande obstáculo. Então, ali tem muita resistência à mudança, então é preciso de muita persistência para vencer uma resistência, e não pode ser vencida com violência, porque a violência já tem bastante lá. Então, é uma resistência que precisa ser vencida substancialmente. Qual é a melhor substância para vencer essa resistência? É o amor e a misericórdia. Então, não lhes podem utilizar as armas, né, em ação persistência e substancial. Não lhes podem utilizar as armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. Por quê? Se eu ficar fazendo o jogo da violência com eles, o que vai acontecer? Eu vou acabar me sintonizando e ficando lá junto com eles. Então, violência gera violência. Se eu quero vencê-los, eu tenho que ter outras armas. Tem que ser amor, a brandura, a misericórdia. Então ele fala: a severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Então, você vai ter que ser severo e ao mesmo tempo amoroso. Lembra que Jesus era enérgico e amoroso quando ele falava? Então a gente vai ter que ter saber dosar isso, que a energia não seja crueldade, nem seja violência, né, a severidade, e que o amor não seja piegas, porque o amor piegas não é amor, né? É pieguismo, como o próprio nome fala. Então, para trabalhar com esse agrupamento, é preciso ter esses conteúdos dentro de si próprios. E aí o ministro Flacos continua: sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro, ou seja, de fora para dentro. Contudo, a renovação
traduzindo aperfeiçoamento que seja real, movimenta-se em sentido inverso, ou seja, de dentro para fora. Se você pode levar informações, educações que vão te sensibilizar, que virão de fora para dentro, mas a criatura só vai se renovar com o movimento de dentro para fora. Então, tudo que a gente aprende, tudo bem, pode vir de fora, a grande maioria, vem de fora. Mas a gente tem que se permitir que aquilo que vem de fora entre dentro da gente, faça uma reviravolta dentro da gente, para que saia da gente através de renovação. Então, o conhecimento tem 3 fases. Eu recebo a informação. Outra, eu boto a informação que eu recebi dentro de mim. Mexo com o meu mundo interior com essa informação, me modifico. E aí, ela vai sair através de mim, se mostrando, se demonstrando de forma renovada, mostrando um novo homem, um novo comportamento. Aí o processo todo do aprendizado foi feito. Então, primeiro eu entro em contato, depois eu levo para dentro, depois ele sai de mim. E aí sim, isso se traduz renovação. Quando a gente só escuta e fica ali, fica na intelectualização, não leva para dentro do coração, fica só na racionalização, nesse produto racional, a gente não unindo o conhecimento com a emoção, a gente não modifica. Então, não sai um homem renovado, vai sair um homem de sempre. Vai permanecer o que já era. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos de nossa mente. Então, a gente tem que se permitir trazer para dentro de nós. Essa permissão de trazer os conhecimentos para dentro de nós, ela vai exigir da gente um grande desenvolvimento da humildade. Porque só a humildade é a virtude que abre todas as outras portas. Por que ela é a grande chave que abre todas as outras portas das virtudes? Porque a humildade é a antítese do orgulho. Uma pessoa orgulhosa, ela não acha que ela tem mais nada para aprender. Ela acha que o que ela já vivenciou é o suficiente. Ela acha que já sabe muito. E que são as pessoas que sabem pouco. Ela sabe muito. Então, o processo da humildade é essa virtude, essa chave que vai abrir. A pessoa humilde, ela sabe que ela está sempre pronta para aprender alguma coisa, ela está sempre aberta para receber um novo conhecimento, para refletir sobre novas verdades, sobre novas informações. Então, aquele que quiser trazer para dentro aquilo que ele está recebendo, ele vai ter que desenvolver a humildade cada vez mais para ele poder abrir cada vez mais o acesso para dentro, para que de dentro, mexendo dentro, possa sair dali um homem renovado. Vocês estão silenciosos, não tem nada para falar para mim? Eu falei, pontuem o que vocês acharam. Não estou vendo ninguém achando nada aqui essa noite, hein? Deixa eu ver se no chat tem alguma informação. Não tem, só tem boa noite, está muito frio, concordo com vocês, mas eu estou adorando esse frio. Então, vocês podem falar em qualquer momento e me interromper, tá, gente? Então, vamos lá. Continua o ministro Flacos. Sabemos que... você já foi, né? Isso, deixa eu passar. O espírito humano... Alguém levantou a mão? Não. O espírito humano lida com a força mental, tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que, se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Nós vamos voltar lá no capítulo 14 do livro A Gênese, onde Kardec vai formular vários questionamentos e vai escrever o capítulo 14, em que o fluido cósmico universal, que é a matéria base, a matéria, né, que forma todo o universo e que se encontra em diversos estados, ele é manipulado pelo pensamento e pela vontade. Então, a força mental, porque é na mente que se produzem os pensamentos, a mente é considerada, para o ministro Flacos, como uma força, uma grandeza. A força mental, ela é capaz de manejar, de transformar
tudo ao nosso redor é capaz de nos transformar. Então, o processo, né, de criação humana, porque nós somos chamados por André Luiz de co-criadores. Claro, nós somos co-criadores em plano menor. O que nós criamos? Nós criamos o nosso perispírito, criamos o nosso corpo, mas nós criamos também, como eu já dei a má notícia em outras aulas, as regiões que envolvem o planeta Terra, essas dimensões conscienciais que a gente já falou, do umbral fino, médio, o grosso, e agora está falando das trevas. Tudo são criações nossas. E qualquer criação nossa, né, que vai se expressar, portanto, através do nosso perispírito, do nosso corpo físico e na dimensão material, tudo vai partir primeiro de uma idealização do nosso pensamento. Já pensou tudo que você fez na sua vida? Vamos supor aqui, as pessoas aqui, as mulheres e os homens que gostam de cozinhar. Quando vão para a cozinha, primeiro vão idealizar o que vão fazer, né? Um exemplo, hoje eu vou fazer, sei lá, um arroz de forno. Um exemplo, né? Então, tudo já está aqui primeiro, para depois o que acontecer? Através de uma ação, do movimento, o que eu vou fazer? Para fazer o arroz de forno, eu vou ter que ter arroz, sei lá, vou ter que ter petit pois, vou ter que ter legumes, então vou ter que descascar legumes, eu vou ter que pegar a ervilha, né? Tirar da latinha, passar uma água, que é sempre bom, ou deixar de molho, enfim. Tem todo, mas tudo primeiro surgiu o quê? Aqui, para depois, através de uma ação, ela começar a vir para fora e finalmente concretizar. O produto final vai ser o quê? Um arroz de forno delicioso. Um exemplo, né? Um exemplo. Mas a gente pode pensar em outra coisa. Eu vou pintar um quadro. Tá bom, vou pintar um quadro. O que eu vou pintar? Eu quero, sei lá, eu quero pintar uma paisagem montanhosa. Ótimo. Então, primeiro, né, tudo começa aqui. Aí eu vou começar a decidir. Eu vou pintar uma paisagem montanhosa. Eu vou me espelhar em alguma que já existe, ou vai ser da minha própria criação? Não, vai ser da minha própria criação. Não quero copiar lugar nenhum. Eu quero criar uma paisagem montanhosa, mas da minha cabeça. Então, tudo surge aqui. Eu vou pegar a tela, vou pegar os pincéis, vou pegar as tintas e vou começar a trazer aquilo que eu idealizei dentro da minha mente para fora e vou começar, através dos instrumentos que eu tenho, pincel, tela e tinta, esse movimento, essa ação, vai concretizar o quê? Um quadro com uma bela paisagem. Não é assim? E já parou para pensar que tudo que a gente tem nesse corpo físico, fomos nós que idealizamos e através dos nossos pensamentos, das nossas ações, nós concretizamos? Saúde e doença é assim. Então, nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pela psicosfera da nossa casa, por manter uma boa psicosfera ou uma psicosfera desarmonizada? Somos. Então, tudo parte da força mental, da capacidade, do pensamento, da idealização, tudo parte da mente até chegar na forma concreta que é no nosso mundo material. E a grande pergunta é: o que nós estamos construindo? Porque essa resposta, cada um vai ter a sua aqui. Mas o que eu venho construindo nesse mundo? Qual é a minha contribuição para este mundo material que eu habito? Qual é o meu tipo de pensamento predominante? O que predominantemente eu tenho projetado na psicosfera ou concretizado nessa dimensão material? Isso é uma reflexão para nós. Por isso o ministro Flacos fala que a gente compreende melhor a eletricidade, mas essa força mental, a gente ainda não tem uma noção do poder que ela tem. Mas é ela que manipula o fluido cósmico universal e vai dar a ele estados diferenciados. Tudo pode estar aqui só no campo do meu pensamento, mas eu posso até sair do campo da mente e concretizar ele através de objetos ou através de atitudes e de comportamentos, correto? Então, o que eu tenho construído? Qual é a minha contribuição? Vocês estão silenciosos, hein?
Vocês estão me assustando. Eu acho que alguém levantou a mão para salvar alguém. Pode falar, Jane. Salvaram-se 3 trilhões de almas do purgatório. Pode falar. Eni, enquanto você estava nesse parágrafo, eu já estava pensando no próximo e, de certa forma, lá na última frase, tem também uma resposta adequada para nós mesmos fazer esse modo de pensar e agir. Eu achei incrível que ele informou, ao mesmo tempo, informou como é essa zona, né, mais assim, dessa densa energia, e que também ele não vá agir com um rigor extremo para recuperar essas almas, né, esses seres, essas criaturas ali. E lá embaixo, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Essa frase ele me chamou muita atenção, até para esse questionamento do parágrafo que você estava comentando ali, né, de que plasmamos tudo, né? Esse sentir e pensar tem que ser muito revisto por nós. Eu achei interessante quando você leu e falou assim: elevemos o nosso modo de agir e de pensar, né? Mais ou menos isso, né? Que você. Elevando-lhes o modo de sentir. Elevando-lhes, isso aí. Isso aí. Elevando. Como é que a gente vai elevar uma pessoa que principalmente vai estar nas condições que estão esse livro? É trabalhando com o bem e o belo que está dentro dela, mas para isso a gente tem que ser capaz de enxergar o bem e o belo e o útil que está dentro da pessoa. E esse livro às vezes a gente não enxerga nem dentro de nós mesmos, isso. Só ficamos com esse pensamento circular, né? Nos culpando, chicoteando, e a gente também não vai ajudar a melhorar essa psicosfera, não sermos coniventes com o nosso lado que precisa mudar, não é isso. Mas a gente migra nesses dois extremos o tempo todo. Exatamente. E aí você vê, se eu ainda não consigo nem ver o bem, como você disse, que eu tenho dentro de mim, o meu potencial, como é que eu vou ser capaz de ver o bem do outro se eu não tenho esse referencial? Eu preciso de um referencial. E às vezes até uma coisinha boba no outro, a gente já não consegue fazer essa transmutação. Imagina se for alguém que está, né, numa situação tão pior. Nossa, a misericórdia para chegar em nós é difícil, né? É difícil, como é difícil a gente trabalhar para o bem, né? Que coisa, parece que é fácil, mas fazer o bem é difícil também. Tem coisas no bem que precisa ser, que são detalhes de suma importância para a gente poder ajudar o outro a sair daquela condição ruim que ele está. Interessante que esse livro eles vão aproveitar a própria forma que eles se utilizam, por exemplo, do magnetismo para fazer o mal, para obsidiar, para aquilo ali, é o mesmo magnetismo que é utilizado para obsidiar a pessoa, para botá-la para baixo, a mesma força ela pode ajudar a pessoa a subir, a curar, a sair de um processo de obsessão. E a gente vai ver isso nesse livro. Aquele que usava o magnetismo, por exemplo, para o mal, ele agora utilizando a mesma força, só que com uma direção na direção das leis de Deus, de conformidade com as leis de Deus. É o mesmo magnetismo, porém, um foi usado para fazer o mal e o outro foi usado para fazer o bem. A gente vai ver isso nesse livro. Olha que fantástico que é. Mas tem que ter a capacidade de ver o outro que às vezes a gente tem dificuldade. Deixa eu ver aqui no nosso chat. A Márcia Walter falou assim: qual é o nosso roteiro? O Evangelho de Jesus. Exatamente, ele é o nosso modelo e guia. Se a gente quiser ter certeza que está andando na direção certa, é seguir Jesus. A Elaine falou assim: é tudo que pensamos e falamos que tem o poder, e se nós não vigiarmos e orar, se concretiza, é isso? Só vai se concretizar aquilo que a gente dá muito ênfase, porque não é só porque a gente acabou de pensar que a gente concretizou.
mas aquilo que se repete sistematicamente dentro de nós, que se converte em hábitos, é isso que a gente acaba plasmando. Um simples pensar, às vezes, não é o suficiente para plasmar um destino todo. Mas a repetição do hábito, através de hábitos, né? Porque a repetição vai gerar hábitos. A repetição, sim, é o perigo. A repetição vai se concretizar em nós. Por isso que a gente precisa, Elaine, mudar o homem velho. Porque o homem velho, ele já está naquele automático. A gente precisa quebrar esse automático através de oração e de vigia, orar e vigiai, né? Vigiai e orai. Para quebrando esse automatismo, a gente saia desses hábitos perniciosos que a gente já está envolvido, às vezes, em vidas após vidas, para que a gente, quebrando esse homem velho, possa surgir dentro de nós um homem novo, um homem mais sadio, um homem mais em paz, um homem já capaz de começar a sair dos ciclos reencarnatórios de dor. Por isso a importância do autoconhecimento. Quem eu sou? O que eu alimento? Quais são os meus pensamentos diários? Por que eu ajo assim e não ajo assado? Por que eu sou assim e não sou assado? Porque o que o outro me fala, se for dito por uma outra pessoa, aquela mesma coisa, se for dita por uma outra pessoa, me magoa, e dito por essa não me magoa. Por quê? Quem sou eu? Né? A Jane colocou assim, ufa, um certo alívio saber que não é um simples pensar que será plasmado automaticamente. Não, é preciso ter a vontade imprimida. Então, aquilo que está automaticamente repetido acaba se tornando, acaba se plasmando. A gente vai ver isso nesse livro quando falarmos dos ovoides, né? Que é uma monoideia, uma ideia que se repete, 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 né? E aquilo que se repete, 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 acaba se plasmando mais dias, menos dias. Né? Então, vamos lá. Muito bem, agora vocês estão acordando, hein? Tá ótimo, tá bom, assim que é bom. Assim é bom. E o ministro Flacos sabiamente continua. A rigor, portanto, não temos círculos infernais. Nós não temos. De acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Então, veja bem, não há o inferno, né? Porque o inferno era aquilo que era eterno. Não há essa eternidade do mal. Nós estamos simplesmente embotados, como ele coloca ali, consciências embotadas na ignorância ou cristalizados, né? Enrijecidos dentro de um ócio, de uma preguiça, de uma falta de vontade de mudar muito grande. Ou com a nossa razão temporariamente eclipsada, temporariamente, por um processo que nós mesmos nos enfiamos lá, como, por exemplo, uma obsessão. Mas é temporariamente, tudo isso é temporariamente, isso não é para sempre. Então ele continua, desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Por não nos submeterem a quê? O que essas criaturas não se submetem e nós aqui também, em algum nível, não nos submetemos? Às leis de Deus. Então, por não se submeterem às leis de Deus, criamos essas zonas tormentosas que vão servir para nos reparar. O nosso próprio mal é o remédio para nos curar. Mas só que estamos nos curando através da própria dor. Poderíamos nos curar pela lei do amor, seria melhor, né? Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Por quê? Falar, a gente pode falar mil coisas, mas a gente vive o que fala. O que modifica não é o que eu falo, mas é o que eu faço. Então, eles não vão se regenerar pelo que nós vamos falar por eles, mas sim por aquilo que nós estamos fazendo. Então, vamos lá. E aí eu tirei esse pensamento do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, ou Irmão X, que diz assim, o homem do mundo, que somos nós, é mais frágil do que perverso. A gente acha que a gente é muito perverso, mas a gente é frágil diante das coisas. A gente não consegue se submeter às leis de Deus pela nossa fragilidade. E aí parece que a gente é perverso, mas não, a gente é frágil. Já viu uma pessoa que numa discussão ela utiliza um argumento violento? Por quê? Porque ela se sente ameaçada, então ela fere porque ela se sente ferida. Então, ela é frágil.
Ela não é perversa. Pode falar, Jane. Eu lembrei de um diálogo de Jesus com Pedro, né, onde ele fala isso, que somos mais frágeis do que maus. Não lembro se é no próprio Evangelho mesmo, na Bíblia, ou se é na Boa Nova. É na Boa Nova. Tem um diálogo, pelo menos na Boa Nova tem, né? O diálogo tá. com Pedro, que ele vai conversar, né? Vai esmiuçar todo esse conceito, né, da fragilidade e da maldade. Mas também tem um diálogo com ele que ele fala, né, que Pedro negará 3 vezes, né, mostrando que a nossa fragilidade é grande. A gente tem muito medo ainda, né? Pedro acabou negando, mas quantas vezes será que a gente já não negou o Cristo, né? Então, simbolicamente, Pedro foi 3, mas quantos fui eu? Ou quantas vezes nessa mesma vida eu já neguei Cristo, de alguma maneira, né? O que é essa negação? Negar o Cristo, negar as leis de Deus, é quando o mal que está em nós prevalece, as sombras que estão em nós são mais importantes do que a luz. E continua o ministro Flacos, continua aí, vamos lá. Ele fala assim: necessitam, todos que estão nesse ambiente, né, de amparo eficiente, que lhes modifiquem o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e de pensar. Então a gente tem que, através das palavras, fazer a pessoa sentir diferente. Primeiro é sentir, né, a emoção. Depois o pensar, a razão. Então eu botei esse pensamento ali embaixo, que eu não sei a autoria, mas que diz que o orgulho paralisa a emoção e a vaidade paralisa a razão. Mas quando a gente consegue ser tocado dentro do sentir, do pensar, a gente sai desses 2 algozes que nós criamos, que é o orgulho e o egoísmo. Então, é nosso. Então, na hora de ajudar a esses irmãos dessa dimensão, é preciso fazer com que eles sintam outras possibilidades, para que eles possam, então, raciocinar, usar a razão para novas formas de pensar. Parece fácil, mas é um pouco difícil isso na prática, né? Era aí que eu saí do slide. E aí ele continua assim: eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido, em todos os setores do conhecimento terrestre. E aí eu trouxe esse pequeno trecho do livro Emmanuel, por Emmanuel, um livro que merecia todas as nossas considerações e estudos, é um livro muito bom, em qual, nesse capítulo 2, onde Emmanuel intitula de A Ascendência do Evangelho de Jesus, e ele vai falar dos missionários do Cristo, olha quem ele vai dizer que são os seus missionários, que trouxeram para todas as culturas o seu pensamento, as leis de Deus para cada cultura. Ele fala assim: Furri, os compiladores do Vedas, Confúcio, Hermes, o Hermes Trismegistos, né? Pitágoras, Gautama, o Buda, né? Os seguidores dos mestres da antiguidade, todos foram mensageiros da sabedoria que, encarnados em ambientes diversos, trouxeram ao mundo a ideia de Deus e das leis morais a que os homens se devem submeter para a obtenção de todos os primores da evolução espiritual. Então, não poderia ser diferente, né? As religiões, os seus representantes. Está na cara que foi o governador da Terra que os enviou para todas essas localidades, que geraram nessas culturas os diversos mestres, as diversas religiões que de lá cresceram, derivaram e surgiram. Então, olha que interessante, se a gente for buscar de todos esses missionários do Cristo, dos seus ensinamentos que eles deixaram aqui na Terra para nós, quando a gente vai lá buscar no cerne, a mensagem é a mesma do Cristo. A mensagem é a mesma. O que está fora da mensagem, geralmente é onde o homem botou a sua mão e botou a sua opinião pessoal. É onde o homem mexeu. Porque, em essência, todos trouxeram o mesmo pensamento, eram as leis de Deus. Isso é só para reconhecer que, em diversos momentos da humanidade, em todos os momentos da humanidade, Jesus, como um dos governadores do planeta Terra, sempre se preocupou
preocupou com a nossa evolução espiritual. Então, não nos falta subsídios para evoluir. O que está nos faltando? Não é conhecimento, está nos faltando o quê? Ação, trazer o conhecimento para dentro, mudar o homem velho para sair um novo homem lá na frente. Não falta para nós conhecimento, está faltando transformação pessoal. Se vocês quiserem falando, vão interferindo. Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos, na atualidade, quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Desculpa, eu botei esse coisa, não sei se está no outro slide, se eu botei errado, mas enfim, nós reclamamos, mas nós temos diretrizes desde sempre, né? Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam bem, mas principalmente daqueles que o praticam, olha só. Então, duas coisas aqui eu pontuei. Uma, permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, porque em verdade nós somos civilizados mesmo, de verdade? Não somos. Se nós fôssemos civilizados de verdade, não existiria violência. O homem não seria violento. Então, é uma civilização de superfície, que reclama a presença dos que ensinam bem, mas, principalmente, nós temos que reclamar daqueles que praticam, e temos que ser nós aqueles que pratiquemos também o bem. Pode falar, Ana. Isso parece que foi escrito ontem ao meio-dia, né? Parece, né? Fresquinho. Parece, né? Porque somos mesmo, Tem né? tudo a ver com os dias de hoje, né? Oi? O que é, Ana? Eu não consegui te ouvir. Tem tudo a ver com os dias de hoje. Tem tudo a ver com os dias de hoje, exatamente. A gente se acha que o planetinha Terra, o homem, ele se acha a última bolacha do pacote, mas ele está muito longe disso. Muito longe disso. Nós ainda somos bárbaros. Basta ver o que a gente tem feito no planeta Terra. Pode falar, Sônia. Boa noite, gente. Boa noite, Sônia. Nós estamos na forma humana, estamos aprendendo a ser humano, que nós não somos ainda, né? Nós estamos no aprendizado para nos tornarmos humanos, né? Você falou bem, a gente ainda está longe do humano, né? Eu estava no outro dia olhando, né, a atitude de muitos animais, né, na natureza ultimamente. Então, isso hoje é muito motivo de postagem na mídia, né? A gente vê a atitude dos animais que são muito mais nobres do que muitos seres humanos. Então, é para ver o quanto que a gente precisa se humanizar ainda. Porque os nossos irmãos que estão na retaguarda, em muitos momentos e para muitos, eles estão servindo de exemplos. Olha que coisa. E a gente se acha civilizado. Se acha civilizado. Mas é isso aí, a gente está aprendendo. E aí eu trouxe esse pensamento aqui da Mafalda. O planeta ficou doente porque está com a humanidade baixa. Foi o que a Sônia retratou aí, e ela nem sabia que eu ia botar essa figurinha, né? Nós estamos com a humanidade baixa, por isso que o nosso planeta, né, não é imunidade, aqui é humanidade baixa, né? Ela é uma brincadeira, né, dela, né? Nós estamos com a humanidade baixa, é por isso que o nosso planeta está tão doente, é por isso que está tudo tão ruim. Porque a gente ainda não humanizou. E é preciso que isso se faça urgente. E qual o roteiro para humanizar? Já foi deixado ali no chat para a gente, né? É buscar o Evangelho de Jesus, ele é o roteiro para a gente humanizar a humanidade. Olha, que coisa, parece redundante, né? Humanizar a humanidade. Mas é isso aí que nós estamos precisando. E aí o ministro Flacos fala bonito, né? Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, ele não brilha só pelo ensinamento que ele deixou há mais de 2000 anos. Resplandece na demonstração, porque ele falou e fez. Mas olha só o que é mais. Em companhia dele é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Então, na companhia dele,
Como eu posso viver com ele, na companhia de Jesus? Vivendo os seus ensinamentos. E é na companhia dele que eu vou poder descer esses recessos de abismos, né, de trevas, que esse livro retrata, para nós ajudarmos aqueles que estão na retaguarda, ou para nós trabalharmos as nossas próprias trevas, que em alguns momentos a gente vai ver coisas semelhantes nesse livro com a gente, com o nosso comportamento. Mas só na companhia de Jesus. E aí um pensamento de Swami Vivekananda. Quando o mundo é o fim e Deus é o meio para alcançá-lo, isto é materialismo. E a gente está vendo muito isso hoje, tá, gente? Cuidado, muita gente falando em nome de Deus, mas que em nome de Deus não tem nada, tá? Então vou ler de novo. Quando o mundo é o fim, né? A gente quer ganhar o mundo. E Deus é o meio, então a gente usa de palavras como se estivesse falando de Deus, mas na verdade não está, porque a gente quer o mundo, a gente quer servir Mamão e não Deus. Então, quando o mundo é o fim e Deus é o meio para alcançá-lo, isto é materialismo. Quando Deus é o fim e o mundo é apenas o meio para atingi-lo, este é o início da espiritualidade. Né? É sutil a diferença, parece, quando a gente lê, é sutil, mas a colocação, né? Aquilo que é o meio é que vai determinar o teu fim. Então, o que é o teu meio? O teu meio, ou então o que é o teu fim? O teu fim é alcançar a divindade, a espiritualizar-se? Portanto, né? O teu fim é Deus, o mundo é apenas um meio para eu alcançar, para eu despertar para a realidade divina. Eu sei que eu estou só vivendo uma experiência material para poder fazer o religare. Então, é hora da gente parar para pensar sobre isso. E continua o ministro Flacos, que ele é ótimo, né? Não longe de nossa paz relativa, porque a nossa paz é relativa, absoluta. A absoluta é só de Deus. Em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? E aí muitos vão dizer, mas isso não é problema meu, cada um que se chafurdou na lama que se saia de lá. Mais ou menos, se você quer alcançar uma paz mais abrangente, é preciso tirar da lama quem se encontra lá. Porque se encontra na lama também com a sua contribuição, porque você ajuda a formar a lama. Então isso é da nossa responsabilidade, sim. É da nossa responsabilidade. Até porque a gente não diz que nós somos uns irmãos dos outros. Como eu posso ser feliz sabendo que um irmão meu está muito infeliz e que eu poderia fazer alguma coisa e eu me nego em fazer? Então, vamos lá. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex, o homem da atualidade, classificado de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. Então, nós só mudamos as armas, né? Porque o temperamento é o mesmo. Antes a gente dava, né, pauladas, e agora o que a gente faz? Tá bom, Rogério, bom trabalho. E agora porque a gente tem armas, a gente aniquila o irmão de outra forma. Então, não parece que a gente mudou muito, né? E aí eu peguei um pensamento da professora Luceliana Galvão, que alguns aqui citaram, eu também gosto muito dela. Ela coloca assim: só existe uma forma para o ser humano superar as dualidades e ser capaz de desenvolver qualidade e profundidade em tudo o que faz. Procurar crescer como ser humano, buscando os atributos que são próprios dessa condição. E foi isso, gente. Essa era a mensagem até aqui hoje. Quero deixar vocês à vontade. Se vocês quiserem fazer algumas colocações, ainda temos uns minutinhos.
Ninguém? Nada, nada? As obras de André Luiz, pode falar, Ezi. Ezi tem que abrir o microfone, tá fechado. Ezi, você levantou a mão sem querer ou você quer falar? Acho que é sem querer. Bom, gente, então, como eu estava falando anteriormente, eu procuro ver as obras de André Luiz assim, pegando os personagens e me colocando um pouco no lugar deles, vendo se eu tenho um pouco deles, ou vendo se eu saberia o que fazer para ajudá-los. Esses personagens são para nós aprendermos e não criar um círculo de julgamento ininterrupto em relação ao comportamento deles. Não? A gente se comporta assim, assado, de conformidade com o momento da nossa vida, com a nossa evolução espiritual. Então, ninguém merece ser julgado de uma forma tão dura, tão fria. Ninguém. Que o nosso olhar para esse livro sempre seja um olhar de amor e de misericórdia para com aqueles que se encontram nesta condição. Como eu disse, a gente não sabe se a gente já não andou por lá. Então, que a gente possa ter o máximo de respeito por esses nossos irmãos. Ok? Então, gente, se ninguém tem... Pode falar, Ezi, levantou a mão de novo, foi sem querer ou querendo? Eu querendo, não conseguia, era abrir, né, o microfone. Eu não consegui ler quase nada, mas eu prestei muita atenção na aula. É isso que vale. Tá? Às vezes a gente não consegue ler, mas a gente não deve desistir, não. A gente deve vir para cá. Se a gente não lê, a gente fica aqui para tentar ir pegando. Né? Isso aqui é importante. A minha vista ainda está um pouco turva. E eu tenho que operar outra, né? Pois é. Então não se esforça. Vá, participe, mas fica aí quietinha só ouvindo. Quando a tua vista estiver boa, aí você aproveita para ler. Sem problemas nenhum. Isso acontece com todos nós. O importante é a gente estar unidos aqui para a gente trocar as nossas impressões, trocar os nossos sentimentos, os nossos conhecimentos. Isso é que é importante. Tá. Obrigada. Obrigada a você. Gente, então, se ninguém tem mais nada para falar, a nossa prece final é um agradecimento a Deus por essa obra maravilhosa, pelos espíritos que se envolveram nessa tarefa, por construir essa obra. A nossa eterna gratidão por todos esses espíritos, de gratidão a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso modelo e guia, a Deus, nosso Pai, acima de todas as coisas, e que nós possamos ter uma semana maravilhosa, de muita reflexão, de muita força, fé e coragem, para enfrentar todos os obstáculos que for preciso viver. Tá? Muito obrigada a todos. Uma noite de paz e luz para todo mundo, gente. Beijo, beijo. Boa noite a todos.